Hoje, quando você caminha por qualquer grande cidade do mundo, seja em Tóquio, Paris ou Nova York, você vê os arcos dourados brilhando em neon. Você vê um império que movimenta bilhões de dólares todos os anos. Uma máquina gigantesca que serve milhões de refeições por dia. É um símbolo forte do capitalismo, do sucesso e da globalização. Mas quando eu olho para esses arcos dourados, eu não vejo apenas dinheiro ou poder. Eu vejo suor. Eu vejo o deserto da Califórnia e dois irmãos desenhando uma cozinha no chão de uma quadra de tênis com um pedaço de giz. Eu sou Maurice McDonald. O mundo conhece a marca, mas poucos conhecem o homem. Poucos sabem que, para criar uma das maiores empresas de alimentação da história da humanidade, nós não precisamos de sorte, nós precisamos inventar o impossível. E o preço que pagamos por isso, bem, essa é a parte que os livros de negócios muitas vezes esquecem de contar. Esta é a história de como nós construímos o básico e de como o básico conquistou o mundo. Tudo começa muito antes do primeiro hambúrguer ser virado na chapa. Para você entender o McDonald's, você precisa entender o frio. Eu nasci em 1902. Em Manchester, no estado de New Hampshire. Se você nunca esteve lá no início do século XX, é difícil explicar como a vida parecia cinzenta. Era uma cidade de operários, de gente que acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando ele já tinha se posto, com as mãos calejadas e as costas curvadas. Meu pai, Patrick MacDonald, era um homem severo, de origem irlandesa, e carregava nos olhos aquela preocupação constante de quem sabe que a segurança é uma ilusão. Ele trabalhava em uma fábrica de sapatos, supervisionando turnos intermináveis. Eu cresci ouvindo o som das máquinas e sentindo o cheiro de couro curtido e óleo. Aquilo não era apenas um cheiro, era o aroma do destino que eu queria desesperadamente evitar. Nossa casa era modesta, para dizer o mínimo. Não passávamos fome, mas a escassez era uma visita constante, sentada à mesa conosco em cada jantar. Foi ali, observando meu pai contar as moedas para pagar o leite e o pão, que aprendi a primeira e mais importante lição da minha vida. O dinheiro não aceita desaforo e o desperdício é um pecado capital. 7 anos depois de mim, nasceu Richard MacDonald, meu irmão, meu sócio, minha dor de cabeça e meu braço direito. Desde pequeno, Dick, como eu o chamava, era diferente de mim. Enquanto eu era mais pragmático, focado no agora, no que precisava ser feito para garantir o dia de amanhã, Richard tinha uma mente que vagava. Ele observava o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Naquela época, é claro, éramos apenas duas crianças tentando não atrapalhar os adultos, mas as sementes da nossa parceria já estavam sendo plantadas ali, naquele solo gelado da Nova Inglaterra. Os anos passaram e eu via a América mudar. Via a esperança se transformar em desespero quando a economia começou a dar sinais de falência. Mas o golpe real, aquele que moldou a alma de toda a minha geração, veio com a quebra de 1929 e os anos que se seguiram. A Grande Depressão não foi apenas um termo nos livros de história, foi uma praga. Eu vi homens honrados, pais de família, pedindo esmola nas esquinas. Vi empresas que pareciam inabaláveis fecharem as portas da noite para o dia. Aquele cenário criou em mim uma obsessão por controle e segurança que nunca mais me abandonou. Eu olhava para Richard e dizia: nós não vamos acabar assim, nós não vamos depender da sorte. Foi então que o sonho da Califórnia começou a sussurrar nos nossos ouvidos. As notícias que chegavam do Oeste falavam de sol, de oportunidades e de um mundo novo girando em torno do cinema. No começo dos anos 30, nós fomos para a Califórnia em busca de uma vida diferente e de trabalho. A realidade, no entanto, tem o hábito de bater forte na cara dos sonhadores. Nós não nos tornamos magnatas do cinema. Conseguimos emprego, sim, como trabalhadores de estúdio, fazendo de tudo um pouco nos bastidores. Era dinheiro honesto, mas não era o futuro. Eu me lembro de estar em um set, segurando equipamento pesado, enquanto um diretor gritava com um ator e pensar: nós saímos da fábrica de sapatos para carregar peso para os outros. Aquilo me incomodava profundamente. Richard, sempre mais otimista, dizia que estávamos aprendendo sobre o público, sobre o que as pessoas queriam ver. Talvez ele estivesse certo, mas eu só sentia dor nas costas. Decidimos que precisávamos ser donos do nosso próprio nariz. Juntamos nossas economias e compramos um cinema em Glendora. Batizamos de Beacon. Era o nosso primeiro negócio. Eu me sentia um rei. Tinha meu nome em um documento de propriedade, mas foi no Beacon que experimentamos o sabor amargo do fracasso real. A depressão apertou e o cinema não se sustentou como a gente precisava.
precisava. Lembro-me de noites em que eu e Richard ficávamos na bilheteria, olhando para a rua vazia, rezando para que uma alma viva aparecesse. Às vezes vendíamos 2 ou 3 ingressos. Era humilhante, mas foi nesse fracasso que percebemos algo curioso. Mesmo quando o movimento era fraco, a comida e a bebida da lanchonete tinham uma margem melhor do que os ingressos. Eu olhei para Richard e disse: as pessoas podem parar de se divertir quando a coisa aperta, Dick, mas elas nunca podem parar de comer. Engolimos o orgulho e mudamos o foco. Em 1937, nós entramos de vez no negócio de comida e abrimos uma pequena barraca perto do aeródromo de Monrovia. Chamamos de The Airdrome. Era simples, básico: cachorro quente, suco de laranja, café. E pela primeira vez, vimos dinheiro entrar de verdade. Não ficamos ricos, mas a caixa registradora tocava. O som daquele plim era a música mais bonita que eu já tinha ouvido. Mas Monrovia não era o suficiente. Nós queríamos mais tráfego, mais gente, mais volume. Em 1940, tomamos a decisão de mover a estrutura do restaurante, literalmente, para San Bernardino. Ali, na esquina da Rua E com a Rua 14, fundamos o McDonald's Bar BQ. Note o nome, churrasco. Era isso que a gente vendia naquele começo. Era um restaurante drive-in muito popular na época, com car hops atendendo os carros. O modelo era o seguinte: o cliente chegava de carro, estacionava e uma garçonete, a car hop, ia até a janela anotar o pedido. O cardápio era grande, cheio de opções, e o lugar vivia lotado. O estacionamento ficava cheio de jovens, adolescentes com seus carros barulhentos, famílias nos finais de semana. Aparentemente, era um sucesso estrondoso. O dinheiro entrava forte, mas enquanto Richard olhava para o estacionamento lotado e sorria, eu olhava para a cozinha e via o caos. O sucesso mascarava problemas terríveis. Primeiro, as car hops. Eram jovens e muitas vezes erravam pedidos, demoravam para servir, e bastava uma faltar para o serviço sentir. Segundo, o público. O drive-in atraía adolescentes arruaceiros que quebravam louça, roubavam talheres e afastavam as famílias. E terceiro, e o pior de tudo para mim, a ineficiência. Eu passava noites em claro olhando para as notas. Tínhamos um cardápio grande demais para uma cozinha que precisava girar rápido. Isso significava estoques enormes e desperdício. A louça? Meu Deus, a louça. Gastávamos uma fortuna repondo prato quebrado e talher sumido. E a folha de pagamento inchava para manter tudo de pé. Eu chamei Richard para uma conversa séria no final de 1947. Estávamos no escritório, ouvindo o barulho dos carros lá fora. Eu disse a ele: Dick, nós estamos trabalhando como escravos para manter isso aqui. Estamos correndo numa roda de hamster. O dinheiro entra, mas sai na mesma velocidade. Nós não temos um negócio, nós temos um circo. E nós somos os palhaços. Richard concordou. Ele também estava cansado. Fechar um negócio que parecia dar tão certo parecia loucura para qualquer um de fora. Mas nós sabíamos que estávamos construindo um castelo de areia. Precisávamos mudar radicalmente. Foi então que olhamos para os números de vendas. De verdade, e uma estatística saltou aos nossos olhos, gritando uma verdade que a gente vinha ignorando. A maior parte das nossas vendas vinha de um único item, apenas um. E não era o churrasco. Hambúrgueres. A maior parte do nosso faturamento vinha daquele pequeno disco de carne moída dentro de um pão macio. Não eram as costelas assadas por horas, não era o porco desfiado que dava trabalho para temperar. Era o simples, humilde e rápido hambúrguer. Eu e Richard olhamos para aqueles números e a conclusão foi tão óbvia que chegava a ser dolorosa. Nós estávamos gastando a maior parte da nossa energia e do nosso dinheiro no resto do menu, que quase ninguém pedia. A complexidade estava matando o nosso lucro. Naquele momento, tomamos a decisão mais arriscada das nossas vidas: fechar o McDonald's Bar BQ para reformar tudo. Você consegue imaginar a loucura que isso parecia para quem estava de fora? Tínhamos um dos restaurantes mais populares de San Bernardino. A concorrência achou que tínhamos perdido o juízo. Nossos funcionários ficaram confusos, mas nós tínhamos uma visão. Queríamos criar algo que ainda não existia daquele jeito. Não queríamos apenas um restaurante. Queríamos uma linha de montagem. Henry Ford tinha feito isso com carros. Nós faríamos com comida. Fechamos as portas por alguns meses em 1948. Demitimos as garçonetes. Acabamos com o serviço no carro. A partir dali, o cliente teria que descer e caminhar até a janela. Parece banal hoje, mas na época, isso era uma revolução de comportamento. Reduzimos o cardápio para o essencial: hambúrguer, cheeseburger, batata frita, refrigerantes, milkshake, café e pouco mais. Só isso. Se você quisesse algo especial, teria que ir a outro lugar. E o preço?
Nós baixamos ao máximo. Um hambúrguer custaria 15 centavos. 15 centavos. Era difícil competir, mas a verdadeira mágica não estava no cardápio, estava na cozinha. Richard e eu sabíamos que para cobrar 15 centavos e ainda ter lucro, precisávamos de volume. E para ter volume, precisávamos de velocidade. Velocidade absurda. Cada segundo contava. Foi aí que fomos para a quadra de tênis. Essa é talvez a minha memória favorita. Levamos a equipe para uma quadra atrás de casa. Richard pegou um pedaço de giz grosso e começou a desenhar a planta da cozinha em tamanho real no chão. Desenhamos onde ficaria a chapa, onde ficaria a fritadeira, onde ficariam os condimentos. Colocamos os funcionários para simular o trabalho. Você vira a carne aqui, passa para ele ali, ele coloca o picles e embrulha. Era ensaio. No começo foi um desastre. Eles se esbarravam, tropeçavam uns nos outros. Era confusão. Então apagávamos o giz, redesenhávamos o layout e tentávamos de novo. E de novo. E de novo. Fizemos isso por horas, por dias, sob o sol da Califórnia, até que a coreografia ficasse perfeita. Criamos o que chamamos de sistema Speedy. Era uma sinfonia de eficiência. A chapa ficava na temperatura certa. Os condimentos eram aplicados de um jeito padronizado, sempre na mesma medida. Tudo era cronometrado. Um hambúrguer tinha que ficar pronto em poucos segundos, não em 10 minutos. Também eliminamos a louça. Nada de pratos para lavar, nada de talheres roubados. Tudo seria servido em papel, embalagens, sacos e copos descartáveis. O cliente comia e jogava fora. Era o fim da pia cheia e o começo da era do descartável. Quando reabrimos, no fim de 1948, com o letreiro dizendo McDonald's Hamburgers, nós achávamos que estávamos prontos para conquistar o mundo, ou pelo menos era o que pensávamos. A realidade foi um balde de água fria. O público estranhou. Os clientes chegavam de carro, buzinavam esperando a garçonete e ninguém aparecia. Quando percebiam que tinham que sair do carro, ficavam furiosos. Onde estão meus talheres? Por que eu não posso pedir sem picles? Eles não entendiam a ideia. Queriam personalização. Nós oferecíamos padronização. O movimento caiu. O salão ficou vazio. Richard começou a ficar nervoso, achando que tínhamos destruído o negócio da família. Eu me mantive firme, mas por dentro, o medo corroía meu estômago. Será que tínhamos ido longe demais na simplicidade? Mas então algo aconteceu. O perfil do público mudou. Os adolescentes arruaceiros sumiram, porque não tinham mais garçonetes para paquerar. Em vez deles, começaram a aparecer famílias, pais que queriam uma refeição rápida e barata para os filhos, operários com pouco tempo de almoço, motoristas. Eles adoravam a velocidade, adoravam o preço e, acima de tudo, adoravam saber que o hambúrguer teria sempre o mesmo gosto, não importava o dia ou a hora. Aos poucos, a fila começou a crescer e crescer. Em poucos meses, o negócio explodiu. As filas dobravam o quarteirão. Vendíamos tanto que os milkshakes viraram um problema bom. As máquinas não davam conta. A chapa nunca esfriava. Estávamos faturando muito mais do que na época do churrasco, com uma fração da dor de cabeça. O lucro aumentou porque os custos caíram. Nós tínhamos conseguido. Nós tínhamos decifrado o código da alimentação em massa. Foi nessa fase, no início dos anos 50, que surgiu a ideia do que viraria o nosso símbolo. Nós íamos reformar o prédio de novo para dar conta da demanda. E o projeto trouxe um destaque impossível de ignorar. Arcos altos iluminados por neon, chamando a atenção de quem passava na estrada à noite. Eu olhei e pensei, isso é extravagante demais, Dick. Mas ele insistiu. Ele tinha esse lado artístico. E quando aqueles arcos se acenderam contra o céu escuro de San Bernardino, eu admito, era hipnotizante. Era um farol chamando os famintos. Nós éramos reis na nossa cidade. Vivíamos bem, trabalhávamos duro, mas o sistema funcionava tão bem que dava até para fechar mais cedo e ir para casa. Tínhamos qualidade de vida. Começamos a franquear o sistema com cautela, do nosso jeito, passando o manual, o nome e o layout para poucos interessados, sempre com a preocupação de manter o controle. Nós tínhamos orgulho da nossa criação. Era limpo, era honesto. As famílias vinham, as crianças sorriam. Eu me lembro de ficar na janela da cozinha, observando o fluxo perfeito dos funcionários, a dança que ensaiamos na quadra de tênis acontecendo diante dos meus olhos, gerando resultado a cada movimento. Eu sentia uma paz profunda. Nós tínhamos construído o básico e o básico era sólido como uma rocha. Mas o sucesso atrai olhares. E o nosso sucesso atraiu um olhar específico, um olhar faminto, inquieto, que mudaria a nossa história para sempre. Nós usávamos misturadores de milkshake chamados multi-mixers. Eram máquinas industriais que batiam vários shakes ao mesmo tempo. A maioria dos lugares tinha uma. Nós tínhamos 8 máquinas funcionando sem parar. Isso chamou a atenção do vendedor dessas máquinas, um homem de Illinois que estava no fim da linha, cheio de dívidas e sonhos frustrados. O nome dele era Ray Kroc.
Ele não conseguia acreditar que um único restaurante precisava de tanta capacidade ao mesmo tempo. Achou que era erro no pedido. Pegou um avião e veio ver com os próprios olhos. Eu me lembro do dia em que ele chegou. Ele parecia um homem comum, com ternos que já viram dias melhores. Mas havia uma eletricidade nele, uma urgência. Ele ficou parado na frente do restaurante, observando a fila, observando as famílias saindo com sacos cheios de hambúrgueres. Eu vi o brilho nos olhos dele. Não era só admiração, era apetite. Nós o recebemos com a cortesia que dávamos a qualquer curioso. Mostramos a cozinha, mostramos o sistema, explicamos a lógica do preço baixo e da rapidez. Ray ficou maravilhado. Ele viu um futuro enorme ali e, para nossa surpresa, ele resolveu que aquele futuro precisava ser maior do que a nossa cidade. Ele nos propôs um acordo de franquia nacional. Eu e Richard olhamos para Ray Kroc com desconfiança. Já tínhamos tentado expandir antes. Vendemos algumas franquias na região e foi um pesadelo. Os franqueados mudavam o cardápio, vendiam coisas que não tinham nada a ver com o sistema, deixavam o chão sujo. Nós éramos obcecados por controle e a distância tornava esse controle quase impossível. Explicamos isso a Ray. Dissemos que, Sr. Kroc, nós já temos tudo o que queremos. Casas boas, dinheiro no banco, paz de espírito. Por que iríamos querer a dor de cabeça de gerenciar restaurantes em Chicago ou Nova York? Mas Ray era um vendedor, o melhor que eu já tinha visto. Ele não apelou para a nossa ganância, apelou para o nosso ego e para a nossa preguiça. Ele disse: vocês não precisam sair de casa. Eu faço o trabalho pesado. Eu viajo, eu contrato, eu fiscalizo. Vocês ficam aqui, tranquilos, recebendo os cheques. A proposta era sedutora. Ele ficaria com a maior parte do dinheiro da expansão e nós receberíamos uma pequena porcentagem sobre as vendas. Parecia dinheiro fácil, mas impusemos uma condição de ferro no contrato. Nada. Absolutamente nada poderia ser alterado no layout, no cardápio ou no método de operação sem a nossa aprovação direta. Queríamos garantir que um McDonald's em Illinois fosse idêntico ao de San Bernardino. Ray, ansioso para fechar o acordo, aceitou. Ali, naquela mesa, achamos que estávamos assinando nossa aposentadoria. Hoje, eu sei que estávamos assinando o começo do fim. A relação azedou quase imediatamente. Em 1955, Ray abriu sua primeira loja em Des Plaines, Illinois. Foi um sucesso, claro. O sistema funcionava. Mas logo o telefone começou a tocar. Ray queria mudar coisas, queria adaptar processos, cortar custos, acelerar ainda mais. Nós dizíamos não. Para nós aquilo era proteger o sistema. Para ele éramos dois homens presos ao passado, incapazes de enxergar a escala do que estava nascendo. A briga que simbolizou tudo foi a do milkshake. O custo de manter leite e sorvete refrigerados nas novas lojas era alto. Ray apareceu com uma ideia que ele achava genial: usar uma mistura em pó, que bastava bater com água. Ele dizia que economizaria uma fortuna. Eu e Richard ficamos indignados. Nós vendemos comida de verdade, eu disse. Não vendemos atalho, proibimos o uso. Ray ficou furioso. Para ele, nós éramos um freio. Para nós, ele era um risco. Enquanto discutíamos detalhes operacionais, Ray estava perdendo dinheiro. A expansão custava caro e a parte que ele recebia das vendas não cobria tudo. Foi aí que o jogo virou. Ray conheceu um homem chamado Harry Sonneborn, que mudou tudo ao olhar para os números. Ele disse a Ray algo simples e devastador: você não está no negócio de hambúrgueres, você está no negócio imobiliário. A estratégia era clara. Ray passaria a controlar os terrenos onde os restaurantes eram construídos e alugaria esses terrenos aos franqueados. Assim, teria fluxo de caixa constante e, mais importante, poder. Quem não seguisse as regras perdia o ponto. Ray criou uma empresa para cuidar disso e começou a comprar terrenos por toda a América. De repente, ele não era apenas o responsável pela expansão, ele era o dono do chão. O equilíbrio de forças mudou. Nós continuávamos em San Bernardino, confortáveis, acreditando que o controle ainda era nosso. Não era. Ray estava construindo algo que nós não conseguíamos mais segurar. No fim dos anos 50, a relação estava insustentável. As conversas viravam discussões. As discussões viravam gritos. Ray queria independência total. E, para ser honesto, nós também queríamos nos livrar dele. Aquele negócio que deveria nos trazer paz só nos trouxe desgaste. Nós não éramos executivos de Wall Street. Éramos comerciantes de hambúrgueres. Em 1961, Ray ligou e foi direto ao ponto. Quanto vocês querem para sair de vez? Ele queria tudo: o nome, o sistema, os direitos. Eu e Richard conversamos longamente, fizemos contas, queríamos garantir o futuro da família. Chegamos a um número que parecia absurdo: 2,7 milhões de dólares. Nossa lógica era simples: queríamos sair com um valor líquido confortável depois dos impostos. Ray ficou revoltado, disse que não tinha aquele dinheiro, gritou, reclamou, acusou.
mas ele precisava do controle total para seguir em frente. Ele conseguiu financiamento, arriscou tudo o que tinha e fechou o negócio. Havia, porém, um último detalhe. Um detalhe que me persegue até hoje. Além do valor da venda, havia a questão dos royalties. Nós acreditávamos que continuaríamos recebendo uma pequena porcentagem sobre as vendas, algo combinado apenas na conversa. No fechamento, Ray disse que não poderia colocar isso no contrato. Alegou que os financiadores não aceitariam. Confiem em mim, ele disse. Eu vou honrar isso. Nós acreditamos. Apertamos a mão dele, assinamos os papéis, entregamos o nome McDonald's, entregamos os arcos dourados, entregamos o sistema. Depois, veio a humilhação final. Como havíamos vendido o nome, fomos informados de que não poderíamos mais usar nosso próprio sobrenome no restaurante original. Tivemos que mudar o nome para The Big M. Foi como arrancar a placa da nossa própria história. Eu achei que com o dinheiro no banco, a mágoa diminuiria. Achei que viveríamos tranquilos vendo o sucesso de longe, mas o cheque do royalty nunca chegou. 1 ano passou. 2. Quando cobramos, a resposta foi simples. Não havia nada por escrito. O pior ainda estava por vir. Ray abriu um novo McDonald's a poucos metros do nosso restaurante original. Usou a marca, o sistema e o marketing contra nós. Aos poucos, os clientes desapareceram. As pessoas escolhiam um nome famoso, não o original esquecido. Alguns anos depois, fomos obrigados a fechar o The Big M. Ray Kroc não apenas comprou a nossa criação, ele nos apagou do mapa. Ele nos tirou do negócio que nós mesmos inventamos. Após fecharmos o The Big M, um silêncio pesado desceu sobre as nossas vidas. Enquanto isso, o barulho da McDonald's se tornava ensurdecedor ao redor do mundo. Ray Kroc não parou. Ele correu como um homem possuído pelo tempo. Em cada cidade, em cada estado, os arcos dourados subiam. E a cada nova inauguração, uma pequena parte da nossa história parecia ser reescrita. Ray começou a se apresentar como o fundador. Em sua autobiografia, ele contava a história como se o McDonald's tivesse realmente nascido naquele dia em Des Plaines, Illinois, em 1955. Nós fomos relegados a segundo plano, como se fôssemos apenas os irmãos de antes, os homens que tiveram a ideia, mas não a grandeza. Aquilo doía. Doía mais do que a perda dos royalties. Dinheiro você gasta. O legado é o que fica quando você vai embora. Ver outro homem receber os aplausos pela coreografia que nós criamos na quadra, pelo sistema que nós cronometramos com os nossos próprios relógios, foi um golpe amargo. O estresse cobrou seu preço de mim. Meu coração, que sempre bateu no ritmo da cozinha, começou a falhar. Maurice McDonald, parti deste mundo em 1971. Morri com conforto financeiro, sim, mas com uma angústia no peito, sentindo que tinha sido passado para trás e que a história tinha sido injusta. Mas Richard McDonald ficou. Meu irmão mais novo viveu para ver tudo. Ele viveu até 1998. Ele viu o império se tornar algo que nem em nossos sonhos mais loucos poderíamos imaginar. Ele viu o Big Mac surgir, não por nós, nem por Ray, mas por um franqueado. Ele viu o McLanche feliz. Ele viu a queda do Muro de Berlim e depois a abertura de um McDonald's em Moscou, com filas enormes de russos querendo provar o sabor do capitalismo americano. Com o passar das décadas, a raiva de Richard foi virando uma aceitação mais serena. Ele percebeu algo que eu demorei a entender. Nós não perdemos, nós mudamos o mundo. Talvez não tenhamos ficado com os bilhões, talvez não tenhamos nossos nomes estampados na sede corporativa, mas o nosso DNA está em cada sanduíche servido. Com o tempo, a verdade começou a aparecer com mais força. Historiadores e jornalistas passaram a reconhecer o nosso papel e a própria empresa também. Richard foi convidado para cerimônias e recebeu homenagens. Foi um reconhecimento tardio, mas necessário. Ele pôde olhar para aqueles funcionários e ver o mesmo sistema Speedy, aprimorado pela tecnologia, sim, mas com a mesma alma, velocidade, limpeza, padronização. Hoje, olhando para o século XXI, o que vemos? Vemos telas de toque onde antes havia atendentes. Vemos aplicativos de entrega levando comida para casas onde as famílias nem precisam sair do sofá. Vemos automação. O mundo ficou complexo, cheio de dados, inteligência artificial e algoritmos. Mas se você descascar todas essas camadas de modernidade e olhar bem no fundo da operação de qualquer fast food do planeta, você vai encontrar 2 irmãos em San Bernardino desenhando com giz no chão. Nós provamos que o segredo do sucesso não é a complexidade, não é ter o cardápio mais sofisticado com ingredientes impronunciáveis. O segredo
É a simplicidade executada com perfeição. É respeitar o básico. Nós cortamos o supérfluo. Nós olhamos para o que funcionava e jogamos fora todo o resto. Nós tivemos a coragem de dizer não para o caos e sim para a ordem. Muitos olham para a nossa história e veem uma tragédia de negócios. Dizem que fomos ingênuos, que fomos passados para trás por um tubarão. Talvez estejam certos sobre o dinheiro. Aquela porcentagem que ficou só na palavra hoje valeria uma fortuna. Mas olhando daqui, da perspectiva da eternidade, o dinheiro é apenas papel e números em um banco. O que realmente importa é a marca deixada na cultura humana. Nós alimentamos famílias. Nós demos o primeiro emprego para milhões de jovens. Nós criamos um lugar onde não importa se você é rico ou pobre, se está em Tóquio ou no Rio de Janeiro, você sabe exatamente o que vai receber. Essa consistência, essa confiança, foi a nossa obra de arte. Ray expandiu a obra, sim. Ele teve uma visão de escala que nos faltava. Ele foi o motor que levou o carro para a estrada, mas nós fomos os inventores do motor. Sem nós, ele teria passado a vida vendendo batedeiras de milkshake. Então, qual é a lição que deixamos para você que está ouvindo a minha voz agora? Grandes impérios são construídos sobre alicerces simples. Se você quer construir algo duradouro, não comece tentando abraçar o mundo. Comece fazendo uma única coisa melhor do que qualquer outra pessoa. Comece desenhando sua cozinha no chão. Comece cronometrando seus processos. Tenha orgulho do trabalho pequeno, do detalhe invisível. Não tenha medo de recomeçar, de fechar as portas para reformar, de cortar o que não funciona, mesmo que isso pareça loucura para os outros. A inovação muitas vezes se esconde na subtração, não na adição. Às vezes, para crescer, você precisa fazer menos. Eu sou o Maurice McDonald e junto com meu irmão Richard, eu não construí apenas uma lanchonete. Eu construí uma nova maneira de o mundo comer. Eu ajudei a criar a arquitetura do rápido. E embora o meu nome não esteja nos letreiros dourados hoje, eu sei. E agora você sabe que foi o nosso suor que fez aquele brilho ser possível. Nós fizemos o básico e o básico conquistou o mundo. Agora eu peço a você que dedicou seu tempo para ouvir a nossa jornada. Olhe para os seus próprios projetos. O que você pode simplificar? Onde você pode aplicar o seu próprio sistema Speedy? Se essa história tocou você, se você aprendeu algo com os nossos erros e com os nossos acertos, eu convido você a deixar o seu gostei neste vídeo. Isso ajuda essa história a chegar a mais pessoas e a inspirar outros empreendedores que estão desenhando seus sonhos com giz neste exato momento. Inscreva-se no canal para conhecer mais histórias de grandes impérios, de ascensão e queda, narradas como se você estivesse lá. E não pare por aqui. Eu recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora, a história de outro gigante que começou pequeno e que combina perfeitamente com o que acabamos de viver. Obrigado por nos ouvir. Lembre-se, faça pouco, mas faça o melhor que puder. Até a próxima história.